Pessoal, tudo bem com vocês? Dando prosseguimento ao minicurso Introdução ao Cálculo Numérico. A gente vai para o módulo 2. A equipe responsável por esse módulo 2 foi a Cristiana Débora Martins de Lima e eu, professor Paulo Ferreira do Carmo. Esse módulo a gente vai trabalhar com as raízes de funções, tá? Então, deixa eu pegar aqui a ponteira. Convém destacar que os objetivos do estudo do cálculo numérico são analisar processos de resolução de problemas matemáticos por meio de operações aritméticas, desenvolver sequências de operações aritméticas que levem às respostas numéricas desejadas, desenvolvimento de algoritmos, utilizar ferramentas para obtenção de respostas numéricas, o que implica em escrever o método numérico como exemplo no computador. Nesse minicurso, como é a introdução, a gente vai usar a calculadora mesmo e a anotação, tá? A gente vai fazer os cálculos na calculadora científica e tentar utilizar os algoritmos que a gente vai abordar nesse minicurso. E como é a introdução, é muito pouco tempo também, né? O cálculo numérico, ou de forma mais ampla, a análise numérica, não tem por objetivo obter a solução exata do problema. O objetivo é obter uma solução aproximada, mantendo sob controle os erros associados a essa solução. Então a gente vai ver que muitas funções a gente não consegue achar a raiz exata, né? Então a gente aproxima esse valor, de acordo com o critério, né, de tolerância, essas coisas. Neste módulo será abordado o seguinte tópico: zero de funções, ou seja, as raízes de funções. Para isso serão apresentados alguns métodos para o cálculo de raízes de funções, como o método gráfico, no qual você faz o gráfico e olha, né, onde que o gráfico intercepta o eixo x. E a gente vai ver, isso é verificado graficamente, né? E os métodos da partição e, por fim, o método do Newton-Raphson. Esse aqui a gente precisa saber um pouquinho de derivada. Vamos ver qual é a definição de zero de função. A definição, dada uma função de R para R, né? R2, onde R é um conjunto dos números reais. Por definição, R é um zero de f, C e somente C, R é uma raiz da equação. Então, f de x igual a zero, ou seja, o f de R igual a zero. Um exemplo é a obtenção das raízes da equação do segundo grau, né? A quadrática, né? A forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então aqui virou uma equação. Através da fórmula de Bhaskara, que a gente já conhece, que onde que o delta é b ao quadrado menos 4ac, ele tem que ser maior ou igual a zero para existir raízes, né? Então, os zeros reais da parábola, ou equivalente às raízes da equação do segundo grau, é R1, né, menos B mais a raiz quadrada de delta sobre 2A, isso tem que ser positivo aqui, né, retornos reais, e R2 menos B menos raiz de delta sobre 2A. Contudo, em geral, as equações do tipo f de x igual a zero não possuem fórmula, então em geral não tem, né, como a de Bhaskara, que fornece as suas raízes através de um número finito de operações, como por exemplo quando lidamos com funções trigonométricas, por exemplo, o valor de x são em radianos e dessa forma as aproximações do zero de função é dado por casas decimais, como na aproximação do zero do f de x igual a x menos 1,5 seno de x, com 8 casas depois da vírgula, com 8 casas decimais. Então ele tem uma raiz zero, tem outra raiz, tem duas raízes, mais ou menos 1,49, 57, 81, 568. Vai aparecer aqui no próximo slide uma figura. Para esses valores obtidos, a calculadora deve estar em radianos, né? Então, quando é funções trigonométricas, a gente trabalha com radianos e a gente precisa de números no eixo x e não de graus, como a gente está acostumado a trabalhar com radianos. Aqui está o gráfico de f de x igual a x menos 1,5 seno de x. Foi feito no GeoGebra. Está vendo aqui as três raízes. Tem uma raiz um pouquinho aqui depois do menos 2, tem uma raiz no zero e tem uma rainha depois, mais ou menos do 1,5, aqui um pouquinho antes do 2. No próximo slide a gente dá um zoom, a gente vê que uma raiz é no zero, outra raiz é um pouquinho em cima aqui do menos 1,5, e aqui eu tenho outra raiz no 1,5. Esses valores, graficamente olhando, são valores aproximados. Só do zero que a gente pode falar que é exata, né? Então, f de zero igual a zero, menos 1,5 seno de zero. Seno de zero é zero, vezes 1,5 vai ser zero, zero menos zero é zero. Os outros são essas duas aqui, menos 1,5 e mais 1,5, são raízes aproximadas.
Aí quais os métodos, né? Então, o primeiro método você vai ver que é o gráfico, né? Então a gente utiliza algum aplicativo de gráfico, o GeoGebra é ótimo para isso, e você localiza o intervalo em que as raízes está contido, né? Então, é o método gráfico. Ó. Nesse caso, tomamos uma função e separamos em duas funções. E se o produto dos intervalos do intervalo dos A e B aqui, ó, da interseção dessas funções for menor que zero, a gente fala que existe, né, pelo menos uma raiz aí entre esse intervalo, que é o teorema do valor intermediário, ó, que é de cálculo também, né? Ó. Teorema do valor intermediário, ó, TVI, ó, seja uma função contínua no intervalo fechado de A a B, se f de A vezes f de B for menor que zero, então existe pelo menos um ponto x igual a r em que A e B tá o quê? O f de r é igual a zero. Vai ter uma raiz, pelo menos, nesse intervalo. Se o f de A vezes o f de B for negativo, né? Menor que zero. O intervalo inicial de observação pode ser criteriosamente definido em função do entendimento físico do problema envolvido. O zero da função corresponde a um ponto de contato gráfico da função com o eixo das abscissas, o eixo horizontal ou o eixo x. O intervalo de observação pode ser refinado até atingir a precisão desejada. Então a gente não vai achar o valor certinho, né? A gente vai ter uma precisão e a gente vai refinando até atingir essa precisão. Aqui tem exemplos, ó. Aqui tem um exemplo de uma cúbica, ó. Então, esboçar o gráfico do f de x e localizar as abscissas do ponto de intersecção da curva com o eixo horizontal OX. Por exemplo, f de x igual a x ao cubo menos 9x mais 3. Então, essa cúbica aqui, ó. Podemos isolar cada uma das três raízes, né? Com f de x igual a zero. Como que a gente vê isso? Ó? Pelo método gráfico, tem uma raiz aqui, tem outra raiz aqui, tem outra raiz aqui, ó. Aí coloca do intervalo de menos 4 a menos 3, que é esse intervalo aqui, de 0 a 1, que é esse intervalo aqui, e de 2 a 3, que é esse intervalo aqui. Se fizer o f de menos 4 vezes o f de menos 3, vai dar negativo. Ó. O f de menos 4 é negativo, o f de menos 3 é positivo, e o produto entre eles dá negativo. Então tem uma raiz aqui no meio. Se eu fizer o f de 0 vezes o f de 1, ó, o f de 0 é positivo, o f de 1 é negativo, então o produto entre eles é negativo. Então existe uma raiz aqui nesse intervalo. A mesma coisa para o 2 e para o 3. Ó, o f de 2 é negativo, o f de 3 é positivo. Então o produto é negativo, então existe pelo menos uma raiz nesse intervalo de 2 a 3. Que é que a gente vê aqui no método gráfico de localização das raízes. Agora outro exemplo, a partir da equação, agora eu vou pegar outro exemplo aqui para separar ela em duas equações, né, duas funções, aí você vê o gráfico delas onde intercepta, né? Aí, ó. Então aí você separa essa função em duas e você faz o gráfico das duas e olha onde que é o cruzamento das duas funções. Os pontos de intersecção das curvas g de x e h de x são os zeros de f de x, isso é, g de x igual a h de x, que é igual a f de x, que é igual a zero. Por exemplo, ó, essa f de x igual a e de x, e elevado a menos x, né? A menos x. Ó. Então, eu quero saber a raiz dessa função aqui. Ó. Eu separo o e de menos x como h de x e separo o x como f de x, h de x, né? Isso. Tá? Então, ó, o g de x é e de elevado a menos x e o x é h de x. Ó. E eu faço o gráfico dessas duas funções, que vai estar no próximo slide. Ó. Dessa forma, encontramos o intervalo de 0 a 1, que contém a raiz f de x igual a zero. Veja o gráfico exibido. Então, aqui é o gráfico da função f de x, ó. F de x igual a e elevado a menos x. Então, esse gráfico aqui, ó. E dá para ver que tem uma raiz aqui no intervalo de 0 a 1, tá vendo? Agora, no outro slide aparece separado. Ó. Eu separei por g de x igual a e elevado a menos x e h de x, x. Ó. Aqui tem a função x e aqui e de elevado a menos x, que é uma exponencial decrescente. Onde elas cruzam é o r da minha, ó, é a raiz da minha função, né, que é e elevado a menos x. No GeoGebra, se você colocar o cursor aqui, você vê o valor certinho, tá? Então aparece no GeoGebra. Dessa maneira, sabemos que existe uma raiz no intervalo de 0 a 1, ó, de 0 a 1, mas não sabemos qual o valor dela. Para isso, deve fazer o refinamento do intervalo até encontrar as raízes aproximadas de acordo com o critério desejado. Então, a gente vai começar a particionar esse intervalo, que vai vir aqui o detalhamento do método, tá? O refinamento da raiz, que é a fase 2. Então, eu sei que tem uma raiz de 0 a 1. Agora, eu quero refinar para saber qual é o valor aproximado dessa raiz.
Após a determinação do intervalo que contém a raiz da função representada pela equação, devemos estabelecer a precisão desejada, que é o psi aqui, ó, para a raiz epsilon da equação e então empregar um dos diferentes métodos possíveis para a fase 2. Independentemente do método utilizado, o resultado será o mesmo até a precisão requerida, podendo apresentar diferenças posteriores à casa de exatidão e o número de iterações, que é as contas que a gente vai fazendo, né, em função da outra. Né? Ciclos de cálculo que se repetem. As iterações serão finalizadas quando for atendido um ou ambos os critérios de paradas definidos por o módulo do f de x aproximado, que é a raiz, tem que ser menor do que a precisão desejada, ou né, o módulo do x aproximado menos o valor da raiz exata tem que ser menor que a precisão. Tá? Então, são esses dois métodos que a gente vai ver nos exemplos. O primeiro critério estabelece que o valor da função esteja próximo do zero, ou seja, que o f de x aproximado seja maior que, né, seja menor do que a precisão desejada. Tá? Então, a raiz aproximada com precisão na segunda casa depois da vírgula, por exemplo. A gente vai ver. O segundo critério de parada, né, ó, que diferencia entre o valor do estimado, o x aproximado, e a raiz da equação, que eu sei o valor certinho. Essa diferença tem que ser menor do que, não, o módulo dessa diferença tem que ser menor que a tolerância. No caso aqui, o exemplo está 10 a menos 2. Agora vamos ver, tem dois métodos, esse da partição, né, que é a abscissão de cordas, e tem o da falsa posição, aí, que a gente vai ver. Ó. Os métodos de quebra de intervalo realizam operações para diminuir o intervalo de existência da raiz de forma com que os dois extremos se tornem cada vez mais próximos e a raiz continue sendo um ponto interno desse intervalo AB. Você vai encurralando a raiz, né? Você vai diminuindo o intervalo e a raiz sempre vai ficando presa entre esses extremos. Na sequência, destacamos cada um desses métodos. Ó. Então, da abscissão, também denominado método do meio intervalo, você divide o intervalo no meio e vai calculando, né? Consiste em dividir no meio o intervalo AB de existência da raiz, tomando como estimativa a raiz do ponto médio, que é o zero estimado, ou x barra, que é a mesma coisa, tá, do intervalo. Aqui tem um esqueminha, um gráfico para vocês olharem. Ó. Então, aqui eu tenho a função aqui, ó, f de x vermelha. Aqui eu tenho o zero, né? A raiz aqui da função. E aqui eu tenho o zero aproximado, aqui, ó, o zero estimado. Aqui eu tenho intervalo, ó, A e B. Esse zero estimado, ele está no meio, tá vendo? É a média. Então, o zero estimado é meio. Por isso que ele está no meio. Então, ele está um pouquinho depois do que a raiz, que é o zero, tá vendo? A estimativa do zero da função y igual a f de x é feita a partir do ponto médio do intervalo analisado. Tá aqui no meio. Ó. E se não atender à tolerância estabelecida para o problema, o que você faz? Você particiona depois do intervalo do estudo, repetindo a estratégia até que a tolerância esteja verificada. Então, particionou, aqui deu positivo, deu mais, né? Aí você particiona, ó. Aí particiona de novo, substitui. Vai fazendo essas continhas, né? Até você chegar no critério de parada. Vai aparecer exemplo aqui, tá? Agora um exemplo, ó. Então tem essa função aí f de x, ó. Raiz de 5 menos x menos 2 elevado a x menos 1. Aí está falando que a raiz epsilon ela está nesse intervalo de 1 a 2. Faz o cálculo f de 1 aqui, ó, substitui o x por 1, aí dá 1 que é positivo. Faz o f de 2 aqui, ó, aí dá esse valor menos 0,267949 é negativo. Como deu um valor positivo e um valor negativo, a multiplicação da negativa dá menor que zero, então nesse intervalo está garantido que tem pelo menos uma raiz aí que cruza nesse intervalo. Né? No extremo da esquerda do intervalo, ou seja, o x igual a 1, o valor da função é positivo no extremo da direita. Então, f de 1 igual a 1 é positivo. O valor da função em x igual a 2, f de 2, o valor é negativo, ó, menos 0,26. Essa característica será mantida em todas as iterações ou ciclos de cálculo. Calculando o ponto médio, temos que x barra, x aproximado é 1 mais 2 dividido por 2. Está pegando aqui, 1,5. E o valor da função nesse ponto é, então faz f de 1,5, substitui 1,5 que faz a conta, dá positivo, mais 0,456615. Então, o que significa? Esse valor que era positivo, que era 1, eu vou substituir. Então, eu vou pegar, não vou formar isso com 1, vou ficar do 1,5 para 2, tá? É isso que falam. O valor positivo da função no ponto médio do intervalo fará com que o extremo a ser desprezado será aquele que tinha um valor da função positivo, ou seja, o x igual a 1, que era positivo.
O intervalo de existência da raiz é dado agora por 1,5 a 2. Desprezei o 1 e agora eu vou para 1,5. Devemos repetir essa análise sucessivamente até que são visualizados a tabela 1. Então, a minha raiz agora está no intervalo de 1,5 a 2. Aqui está esquematizado. O f de A, o f de 1 é positivo, a gente viu que era 1. O f de B era negativo, a gente viu que era 0,26, né? A gente fez a conta com 1,5 e deu positivo. Então, eu vou desprezar o valor positivo. Então, agora a raiz dá de 1,5 a 2. Faço a média disso, dá 1,75, substituo lá. Dá mais 0,12. Então, vou desprezar de novo o positivo, vai ficar de 1,75 a 2. Tiro a média disso, 1,875. Substituo 1,875 na f de x. Aí deu negativo agora, ó. Então aqui que era negativo, ó. Então eu vou trocar o 2 agora por 1,875, ó. E a minha raiz está ficando encurralada aqui, ó, de 1,75 a 1,875. Calculo a média disso. Aí dá 1,8125, substituo 1,8125 na minha função f de x, aí dá mais 0,29, tá vendo? Já como aparecer zero aqui, tá vendo? Aí o que acontece? Então deu positivo, eu vou desprezar o positivo. 1,75 era positivo, então vai ficar 1,8125, que era a média. Então a minha raiz está entre 1,8125 a 1,875. Tira a média disso, dá 1,84375. Substituo esse 1x, né? Tá vendo? 1,84375 aqui no f de x. Aí esse valor dá negativo, mas já apareceu um zero depois da vírgula de precisão, tá vendo? Aí eu desprezo o negativo, que é o 1,875, ó, que é menor que zero. Agora a minha raiz está do intervalo de 1,8125 a 1,84375. Faço a média disso, dá 1,828125 e substituo no f de x, 1,828125. Faz o cálculo, aí deu positivo. O que aconteceu agora? Apareceu dois números depois da vírgula. Então apareceu a minha precisão que eu queria. Eu queria uma precisão de 10 a menos 2, tá vendo? Então eu consigo ter essa precisão aqui de 0,0. A raiz é aproximadamente 1,828125. Essa daqui, não. Um erro menor que 10 a menos 2. Observando que foi atingido o critério de parada, que o módulo do f de x aproximado ele é menor que 10 a menos 2. Ó. Então, duas casas depois da vírgula. Outro exemplo agora com ln. Ó. F de x igual a ln de 3x menos 1 mais 2x. Lembra que o ln é o log na base e, né? A raiz está no intervalo, já deu o intervalo da raiz de 0,3405. Ou a raiz, o epsilon, pertence a esse intervalo, então eu sei que tem uma raiz. Os valores de f de 0,34, substituindo aqui o x 0,34, vai ser o f de a, vai ser um valor negativo. Então, aí embaixo, né? Substituindo aqui o x por 0,5, fazendo a conta, o f de b vai ser um valor positivo. Então, o produto do FA do FB está negativo, significa que tem pelo menos uma raiz nesse intervalo aqui, né, de 0,34 a 0,5, que é o teorema do valor intermediário. Aqui tem um gráfico para a gente ver, ó, que a gente vê que tá do 0,34 ao 0,5 é por aqui, ó, a gente vê que o 0,34 é negativo, o 0,5 é positivo, né? Então a gente sabe que tem raiz, ó. Utilizando um processo, pelo menos uma, aqui dá para ver que é uma só. Utilizando o processo de cálculo de particionar o meio do intervalo existente da raiz, escrevendo as partes e repetimos a rotina de cálculo, até que um critério de parâmetro seja atingido, tá? Então a gente faz isso na tabela 2, que é o próximo slide. Então aqui tem a função, então f de a, a gente, né? Aqui tem o intervalo, né? Aí você pega a média do 0,32 para 0,5 dá 0,42. Aí essa média você calcula lá, coloca 0,42 na de x. Deu negativo, ó, deu menos 0,50. Então o que vai acontecer? Eu vou desprezar o negativo, né? Aqui era negativo, o f de a, tá vendo? Então, como o f de a era negativo, eu vou desprezar e vou pegar agora 0,42. 0,42 é 0,5. Calcula a média, dá 0,46. Substitui 0,46 lá no f de x. Aí faz a conta, deu negativo de novo. Ó, menos 0, já apareceu um zero aqui depois da vírgula. Né? Menos 0,4, tarará, tarará. Então, eu vou desprezar o negativo de novo. Então, desprezo 0,42 para 0,46. Pego a média de 0,46 e 0,5, dá 0,48. Aí substituo 0,48 no x. Faz a conta e agora deu positivo, ó. E o zero que estava aqui, ó, sumiu, apareceu 1. Aí deu mais. Como deu mais 0,13, eu vou desprezar o positivo, ó. F de b é maior que zero. Então, desprezo o meio.
Vou usar o 0,48, que é o que está aqui. Então agora a raiz está no intervalo de 46 a 48. Tira a média, 0,47. Substituo o 0,47 lá no f de x, aí a conta deu mais 0,048402. Apareceu o zero de novo, né? E aí deu positivo, então vou desprezar o positivo. Então o que eu faço? Ó, aqui é o f de b que era positivo, ó, eu desprezo 48 e coloco 47. A média entre 46 e 47 é 0,465. Então substituo lá o 0,465 na função, no f de x. Aí eu consigo aqui um valor de 0,001130, tá vendo? Duas casas depois da vírgula. Então o critério de parada foi atendido, ó, que estava pedindo com exatidão até segunda casa decimal. A raiz dessa função aqui, ó, epsilon, é 0,465, essa daqui, ó, com exatidão de até a segunda casa decimal. Observamos que foram obedecidos dois critérios de parada. O resultado foi obtido com duas interações, com 5 interações aqui, tá? Agora vamos ver o método da falsa posição, que esse usa a semelhança de triângulo. O método das cordas fundamenta-se no fato que geralmente o zero da função vai estar localizado o mais próximo do extremo do intervalo onde a função apresenta o menor valor em módulo. Isso é verdade. A estimativa do zero da função y igual a f de x é feita a partir da reta secante que une dois pares extremos, o a f de a, que é um ponto, e o b f de b, que é outro ponto, no intervalo analisado. O ponto em que essa reta secante intercepta o eixo das abscissas corresponde à estimativa do zero da função. Se o valor estimado não atender à tolerância estabelecida para o problema, ou seja, o módulo do f do zero estimado for maior que a tolerância, redefine-se o intervalo de estudo repetindo-se a estratégia até que a tolerância seja verificada. Você vai particionando, né? Você vai se aproximando. Aqui tem um esqueminha, né? Aqui eu tenho a função vermelha f de x. Aqui eu tenho a reta secante, que é essa azul aqui, ó, né? Essa reta secante, ela corta a minha função em dois pontos, por isso que é secante. Aqui tem a raiz, que é o zero certo, e aqui tem o zero estimado. Se eu olhar aqui, formam-se dois triângulos, ó, e eles são semelhantes, porque eles têm ângulos iguais, né? Ó. Aqui a gente tem que é o PV, e aqui eles têm um ângulo reto. Se eles têm dois ângulos iguais, o terceiro também é igual, né? E aí eu faço a semelhança, eu pego aqui, ó. Como eu estou pegando cateto oposto sobre cateto adjacente, então desse triângulo menor, ó. Então, o cateto oposto aqui, ó, é menos f de a, que está de ponta cabeça, dividido por ze menos a, que é o que está aqui. O outro grande, ó, f de b, que é o que está aqui, e aqui esse cateto, que é b menos e, ze, né, ó, b menos e, que é o que está aqui. Aí, fazendo essa semelhança isolando o ze, você tem essa formulinha aqui, ó, que é o a, né, ponto a vezes o f de b, que é esse valor aqui, né, menos o b, que é esse daqui, menos o f de a, que é esse valor aqui, a f de b, que é esse valor aqui, menos o f de a, que é esse valor aqui, né? Aí você fazendo isso, você vai ter o zero aproximado. Observação, o ze, né, que é o zero estimado aqui, ó, é igual a x barra, tá? Então a gente vai usar essa formulinha agora para calcular, ó. Aí a gente vai pegar o exemplo, ó, f de x igual a e elevado a x mais x, tá? Aí tá falando os intervalos aqui que ele vai ter raiz, ó, de menos 1 a 0. E aí o que você faz? Você tem que calcular, né? Então, o f de... Ó, então eu sei que o a é menos 1 e o b é 0, tá? Aí o f de menos 1, que é o f de a, dá negativo. O f de b, que é 0, vai dar um é positivo. A gente vê que o teorema do valor intermediário aqui é obedecido, ó. Valor positivo vezes valor negativo vezes valor positivo dá negativo, né? E aqui você coloca o intervalo, ó. Então a gente sabe que o menos 1, ó, quando a gente é menos 1, deu negativo, menor que 0. Quando a gente fez o f de 0, que é o b, ó, deu positivo. Então, aí você tem que usar essa fórmula. O a você sabe que o a é menos 1, o f de b você calculou aqui, ó, é 1, o b a gente sabe que é 0, e o f de a foi calculado aqui, é menos 0,6320. Aí substitui aqui, acha esse valor. Ó. Aí essa conta dá menos 0,6127. Aí esse valor você substitui aqui no x. Aí você vê, ó, que o f de x deu menos 0,0. Aí deu negativo.
Aí o que eu faço? Eu desprezo o valor negativo, tá vendo? No intervalo. Então eu desprezo 1 e vou para menos 0,6127. Aí eu faço, o A mudou agora, é menos 0,127, eu tenho que fazer o F de A também, que eu preciso aqui na conta. Ó. Aí calcula o F de A, aí substitui esses valores novos, o B não mudou nada, né? Aí faz a conta. Ó. Aí essa conta do x dá menos 0,5722181, substitui no F de x. Aí você acha o valor menos 0,00788879. Ó, já apareceu dois zeros aqui, ó, mas aqui no exemplo que é até a quarta casa decimal. Deu negativo de novo, então eu vou desprezar de novo o extremo negativo, tá vendo? O valor negativo. Então, substituo por menos 572181. Aí esse aqui vai ser o A agora e o F de A tem que calcular, que você vai precisar aqui para a conta. Calculando e substituindo aqui na fórmula, né, ó, aí você acha menos 0,5677703. Esse é o x aproximado. Substituo o x aqui, faço o cálculo, deu negativo de novo. 0,00, só apareceu 3 zeros, 3 casas depois da vírgula zero. Já aumentou a precisão para 10 a menos 3. Deu negativo de novo, vou desprezar o intervalo negativo. Então agora eu vou usar menos 0,56773. Então esse agora é o A. E você tem que calcular o F de A para substituir aqui. Calculou, substituiu, fez a conta e deu menos 0,567205. Aí eu pego esse valor de x aproximado, substituo aqui no F de x. Ó. Aí já deu a precisão que a gente queria, ó, menos 0,000970. Deu 4 casas depois da vírgula. E aqui o exemplo queria que a precisão fosse de 4 casas depois da vírgula. Né? Então, o x barra, que é a raiz aproximada, ó, é menos 0,567205. Esse daqui, ó, tá? Com exatidão de até a quarta casa decimal. Observamos que foi atendido o critério de parada. Então, ó, o x aproximado menos a raiz exata é menor que 10 a menos 4. E o resultado obtido foi com 4 iterações. Os métodos de quebra de intervalo são simples de serem utilizados porque envolvem o cálculo de raízes mediante a determinação de média, né? Então a gente fica fazendo a média do intervalo, né? Dos extremos. Evidentemente, os cálculos de média aritmética é bem mais simples do que média ponderada. Quanto mais simples for o cálculo, a princípio maior será o número de interações requeridas para você chegar na raiz. Então você vai ter mais iterações, tá? Agora vamos para o método do Newton-Raphson, tá? O método do Newton é o método das tangentes, né? Então, o que acontece? Então, aqui eu tenho a minha função, a vermelha f de x. Aqui eu tenho um ponto tangente aqui no f de a, né? Que é o ponto de partida, ó. E aqui eu tenho uma reta tangente. Como falar de reta tangente, você calcula a tangente do ângulo, né? Que é o quê? Cateto oposto ou cateto adjacente. E a derivada tem uma concepção derivada que é a taxa de variação, que você também usa essa questão da tangente, tá? Então, na verdade, vai pegar a tangente do ângulo e vai usar a questão da derivada, né? Que a tangente do ângulo é igual à derivada, que vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Ele faz isso, a tangente de θ igual à derivada do ponto A, né? Que você pegou lá o f de A, vai ser o quê? Aí você pega o cateto oposto, que é o f de A, e sobre o cateto adjacente, que é o quê? É o A menos o zero estimado, né? Isolando o z aqui, que é o zero estimado, aí você acha a formulinha aqui do Newton. Esse A, que é um ponto de início, né, que você escolhe. Normalmente a gente pega a média do intervalo, aí você tem que calcular o f de A e calcular o f' de A, né? Tem que calcular isso para você usar a formulinha do método do Newton-Raphson, tá? A dificuldade na aplicação desse método está no cálculo da função derivada. É necessário conhecer as regras de derivação para obter a expressão de forma correta. O método do Newton-Raphson muitas vezes converte mais rapidamente, requer menos interações, para a raiz da equação que os demais métodos. Aí vamos pegar o exemplo anterior que a gente fez pelo da abscissão, né? Esse daqui, ó, f de x igual a raiz de 5 menos x menos 2 elevado a x menos 1. A gente sabe que a raiz está nesse intervalo, né? E aí a gente vai pegar o ponto inicial, vai ser a média desse intervalo, mas eu tenho que calcular a derivada disso, né? Para usar o método do Newton-Raphson. Então, qual que é a derivada de 5, a raiz de 5 menos x? Então, a regra de derivada é a derivada do que está dentro dividido por duas vezes o radical do que está dentro, né? Aí está aqui a derivada. Qual que é a derivada de exponencial? 2 elevado a x menos 1. Repete, né? O 2 elevado a x menos 1 multiplicado pelo ln da base, que aqui é o ln de 2. Então,
Está aqui a função e está aqui a derivada. Aí o que a gente faz? Ó? Então a gente vai partir do x0, que é 1,5, que é a média de 1 e 2. Aí calculo o f de 1,5, substituo o x lá por 1,5 e faço a conta, dá esse valor. Vou na derivada, substituo por 1,5 e faço a conta, dá esse valor. E agora eu vou usar o método do Newton Raphson, tá vendo? Então o A inicial, né, o x0, a gente pegou a média aqui, que é 1,5. Aí o f de A a gente calculou aqui, que é de 1,5, deu 0,466614. Está aqui, ó, 14,15. Deu uma arredondadinha. O f' de 1,5 deu menos 1,24. Está aqui, ó. E fazendo a conta, deu 1,866018. Esse é o x aproximado. Eu pego esse x aproximado e substituo na função. Troco por 1,866018 aqui, ó. Fazendo a conta, deu menos 0,005, tá vendo? Então, esse valor aqui, ele tem a precisão da primeira casa, que apareceu o meio. Então, eu quero mais precisão. Então, eu vou pegar esse valor aqui, eu saí do 1,5, agora eu vou pegar 1,86618, tá vendo? E vou fazer o f de 1,866018 e vou fazer o f' também. Aí calcula esses valores, aqui não está no texto, né, que vocês têm mais completo, lá tem o cálculo, está mais detalhado. E aí eu utilizo de novo, então agora o A vai ser 1,86618, que eu achei aqui, o F de 1,5, o F de 1,866018 vai ser esse valor, o F' de 1,86618 vai ser esse valor, e calculando aqui, ó, dá 1,832171. Substituindo esse valor, esse x aproximado, ó, f de 1,832171, eu chego no valor de menos 0,000523. Apareceu 3 zeros depois da vírgula. Aí, como é que a precisão era de duas casas depois da vírgula, eu posso parar, deu até mais, ó, deu 3. Ó. Observamos que as estimativas da raiz de xk, nesse intervalo de 1 a 2, é a raiz aproximadamente de 1,832171. Menor que 10 a menos 2. Foi atendido um dos critérios de parada, ou seja, o módulo do f de xk é menor que 10 a menos 2. E esse é o resultado obtido. Aqui tem as nossas referências que a gente está utilizando para esse mini curso. Aí vocês têm que fazer as atividades que tá tem alguns exercícios resolvidos nos textos, né? E vocês têm 4 questões para responder desse módulo. Aqui é o nosso e-mail. Bons estudos e até o próximo módulo.